A relação de Indaiatuba com a bicicleta é bem antiga. Dados da Associação Comercial mostram que a cidade, que tem 180 mil habitantes, tem pelo menos 120 mil bicicletas. Aonde quer que você vá, sempre tem uma por perto. A topografia plana favorece esse vai e vem. Ajuda bem, ajuda bem. É bom porque a gente acompanha, né? Que nem eu acompanho, agora os outros não sei, né? Mas não é só isso. O município tem 13 quilômetros de ciclovias e outros 13 de ciclofaixas. O motorista Pedro, por exemplo, acordou bem cedo e seguiu de bicicleta com o currículo na garupa para procurar emprego. Atrás de emprego, serviço, emprego. Já pedalou quanto aí pela cidade? Chama umas 2 horas mais ou menos. Esse outro homem tem a bicicleta como companheira há muito tempo. Quando eu estava trabalhando, eu ia de bicicleta, a maior parte. E para andar, eu gosto de andar de bicicleta, porque eu estou fazendo exercício. As ciclovias ligam os bairros mais populosos ao centro da cidade e também ao distrito industrial. Aqui, a gente entende mesmo que a bicicleta é um meio de transporte muito popular. Vou para a Ecológica aí, vou lá para o centro 2, 3 vezes, venho aqui no banco, faço tudo. Girlaine também usa a bicicleta no lazer e no trabalho. A manicure não tem uma bike, usa esse sistema da prefeitura. Os moradores fazem um cadastro de graça e usam o sistema. O projeto tem 4 pontos de transferência nos extremos do município. Bem legal, porque assim é bom, porque tem hora que a pessoa não tem uma bicicleta para sair, né? É bom que vem aqui, já pega a bicicleta, já é bom. Criado há 2 anos, já fez 50 mil empréstimos e tem 15 mil usuários cadastrados. A expectativa é ampliar em 30% a distância das ciclovias e ciclofaixas. Mas Indaiatuba, com as suas bicicletas, é praticamente uma exceção na região metropolitana. Hoje, a maioria das cidades não está preparada para ter essa rotina, esta realidade das bicicletas, dos carros, das motos e dos ônibus rodando juntos. Na maior cidade da região, a mobilidade urbana ainda patina. Campinas tem 500 mil carros e minúsculas ilhas para os ciclistas. Em Barão Geraldo, dá para contar em passos. O distrito tem pouco mais de 1 quilômetro. Este arquiteto e urbanista mora na região e tenta usar a bicicleta. Para o especialista, é preciso educação no trânsito e obras. Você tem que integrar diversos órgãos da prefeitura e tem que ter um planejamento de 2, 3 anos, né? Isso nunca foi feito aqui, sempre são episódios ciclísticos. E o outro é também de uma cultura de trânsito que nós temos em Campinas, infelizmente, do automóvel particular. Então é perigoso andar de bicicleta em Campinas, mesmo em ciclofaixas. É perigoso, e quando você não tem a ciclofaixa, tem que entrar numa via comum, mais perigoso ainda. Essa guerra no trânsito faz vítimas. Um levantamento da INDEC mostra que todos os anos, pelo menos 50 ciclistas são atropelados e as mortes inevitáveis. Em 2013, foram 5 vítimas fatais. No primeiro trimestre de 2014, um ciclista morreu. Glauco faz parte de um grupo de ciclistas. E é claro, quando fala da relação entre carros e bicicletas. O ciclista em Campinas hoje, totalmente desprotegido. Ele é um aventureiro, ele é um corajoso, ele é um desprotegido e ele é um necessitado sem assistência. Então, se você vê pessoas pedalando por aí, tem muita gente que pedala por lazer em final de semana. Mas tem muita gente que pedala para ir trabalhar. E se você tiver um sistema cicloviário que contemple as regiões que necessitam de um sistema para quem pedala, você vai ter muito mais pessoas pedalando. Não saiam a ciclovia em Campinas por uma vocação de má vontade da administração pública. Em Campinas, as alternativas ainda estão muito mais no papel do que no asfalto. Um projeto prevê ciclovias na Avenida Princesa do Oeste, Norte e Sul, Washington Luiz, Nova Aparecida, Nova Europa, Taquaral, num total de 20 quilômetros. Nós vamos fazer esses primeiros 20 quilômetros e depois nós pretendemos desenvolver um plano de revisar um
um plano cicloviário já existente no município. Nesse plano cicloviário, nós gostaríamos de dividir em 2 grandes trechos, em 2 grandes conjuntos de obras, em torno de 30, 40 quilômetros cada um, e nós possamos ainda em 2015 realizar pelo menos um deles. Então, se tudo correr como pretendemos, chegaremos ao final do ano com cerca de 50, 60 quilômetros de ciclovias implantadas, novas dentro do município. O que a gente vai mostrar hoje é exatamente isso, quais são, num trecho simples de 15, 20 quilômetros, quais são os riscos que uma pessoa que decidisse optar pela bicicleta iria enfrentar. Exatamente, Luiz. Na realidade, nós vamos mostrar o que um ciclista passa no dia a dia se ele optar em fazer um passeio ou andar pela cidade com a bicicleta. Então vamos lá. Vamos lá. As armadilhas começam na própria ciclovia do Taquaral. Essa tinta que eles passam, que é a vermelha, né? Ela não é uma tinta específica para isso. Quando chove molhada, isso aqui vira um sabão. Seguimos em frente com o grupo e passamos mais perigo. Mas, por exemplo, numa ciclofaixa, numa ciclovia, um bueiro desse é uma cilada. Não, com certeza, né? Um bueiro desse pode causar um acidente grave, né? Qualquer ciclista aí, né? E se a gente olhar um pouquinho ao lado, também tem um asfalto, tem irregularidade que o veículo ele acaba desviando, né? Entrando na ciclofaixa, né? E aí a gente tem esse bueiro aqui, quer dizer, é uma cilada muito grande. No percurso descobrimos que em várias avenidas a ciclovia já poderia ser uma realidade. Aerozimbo Maia também é outro exemplo, Paulo e André, de um lugar que daria para fazer uma ciclovia, não ciclofaixa, uma ciclovia, assim, dá a impressão de que uma obra relativamente simples resolveria isso, né? Já está até pronto aqui, tecnicamente, né? E a gente tem muita área em Campinas que está ociosa e pode ser utilizada. Exemplo, o próprio canteiro da Norte Sul. Ali pode ser montada uma ciclofaixa dentro do canteiro, não tem problema algum. Isso aí facilitaria a vida, acredito que de todos, né? Tanto dos motoristas quanto dos ciclistas. E também constatamos essa relação difícil entre bicicleta e carro. Que a gente tem um problema que diz respeito à disputa dos ciclistas com os ônibus, né? Que é sempre bastante preocupante. Exatamente. Que na faixa dos ônibus ele sempre vem colado um tanto quanto te empurrando, né? É inviável, dependendo do horário que você está pedalando, é realmente complicado. Tá? Que realmente os carros, essa divisão com os dois, realmente coloca a gente muito em risco. Em algumas avenidas a gente tem o carro, aqui em especial na Glicério, para o ciclista urbano seria o risco de fazer essa divisão de pista com ônibus. Exatamente, tanto com ônibus, tanto com veículos, então é bem complicado, você tem que ter uma atenção sempre redobrada. Além de mobilidade urbana, a bicicleta poderia gerar bons negócios. Uma alternativa que ganha espaço e força nos grandes centros, principalmente para o pedal urbano, é esse tipo de modelo aqui, essa bicicleta que ela é elétrica. Ela não tem um motor elétrico, né, Stefano? Você impulsiona... Isso, ela é chamada de pedal assistido, o sistema dela. O que é? Você faz virar o pedal e isso aciona um motor elétrico que diminui o esforço que você faz na bicicleta. Mais ou menos, em vez de 100% de esforço, você vai fazer uns 40%. Ou seja, não é um ciclomotor, é uma bicicleta... É uma bicicleta que ela é toda... em conformidade com as leis de uso de bicicleta, não como motocicleta, e te proporciona um pedalar com mais prazer, com menos esforço. Principalmente numa cidade com uma topografia que pode ser meio desfavorável, aí ela dá aquela ajudinha. Na subida você vai ter uma facilidade maior para enfrentar as subidas. E também diminuir a poluição nas ruas. Bom, vamos dar uma testada aqui na bicicleta elétrica para entender melhor como ela funciona. Ó, tá vendo? Você pedala um pouquinho, ela já anda um pouquinho. Você pedala um pouquinho, então na verdade é você mesmo que impulsiona, que você aciona esse motor elétrico para que ela ande um pouquinho e ela vai indo.
tem 5 velocidades diferentes, é muito legal. Para os grandes centros urbanos, ela é realmente uma alternativa bacana, que você consegue ir e voltar do serviço, ir e voltar da escola, sem fazer muito esforço e sem poluir o meio ambiente, né? César Cury é um ativista da bicicleta. Ele acredita que no futuro essa história vai mudar. A bicicleta vem mudando a cara de várias cidades, né? As administrações municipais que estão entendendo a importância da bicicleta, a gente está falando de primeiro mundo, né? Tem transformado a vida das pessoas através da bicicleta, das ciclovias. Essa é a tendência mundial, não tem como negar isso. Quem praticou isso está colhendo bons resultados.